beleza? Estamos iniciando mais um webinar aqui da iData. Esse webinar tem por objetivo, né, a gente falar sobre DUI. A DUI é um sistema que está no ar já há um bom tempo, né? Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o, a inclusão da análise de pré-registro da DUI. O que significa isso? Bom, quem já está acostumado com a declaração de importação sabe que antes de registrar uma declaração de importação, a Receita ela analisa então a estrutura do XML de registro, né, do arquivo de registro, ou mesmo para quem faz direto no portal, ela analisa os dados que vão constar a declaração de importação. Nessa análise de dados, dois tipos de respostas a Receita pode nos dar. Erros impeditivos, ou seja, que inibem a possibilidade de registrar a declaração de importação, e alertas, né? Ou erros não impeditivos, né? Eu prefiro chamar de alertas, que faz muito mais sentido. Que é falando sobre uma possível inconsistência, né? Na declaração de importação. Pois bem, a DUI, ela não tinha, ela tem os erros impeditivos, né? Mas ela não tinha a questão dos erros não impeditivos ou alertas, tá? E a partir, então, do dia 1º/7 deste ano, a DUI vai passar, então, a fazer uma análise de erros não impeditivos ou alertas, tá? Só para contextualizar por que está sendo feita essa mudança na DUI, né? Então, a DUI é um sistema novo, né? Relativamente novo, ele está, né, cada vez mais sendo incrementado em suas funcionalidades. Então, quando a gente fala de pré-registro, né, da DUI, a gente está falando aqui de funcionalidades que vão indicar alertas, né, que possam levar a DUI, né, para o canal não verde, né? Aquilo ali é um símbolo de diferente. O que quer dizer isso? Que se eu não atentar para essas informações e eventualmente não corrigir essa informação, não é que a minha DUI não vai ser registrada, a minha DUI vai ser registrada. Porém, ela pode, através de uma análise de risco, ela cair para um canal que não seja o verde, um canal lá laranja, amarelo ou vermelho, tá? Então, é essa a grande mudança na questão do registro da DUI. A Receita vai, então, nos alertar sobre possíveis inconsistências no nosso registro da DUI. Bom, quais serão essas inconsistências? Vai depender de cada DUI, né? Então, são as mais diversas possíveis, né? Então, quando essas inconsistências ou essas possíveis inconsistências, pode ser que não seja uma inconsistência, né? Ela acontecer, vai ter que ser necessário informar que eu estou ciente, né? Que eu estou ciente que eu concordo em registrar a DUI mesmo com essas inconsistências, tá? O que a Receita fez foi melhorar ainda mais, então, as mensagens de erro e alerta para deixar claro, né, o que é erro e o que é alerta, e o que é alerta eu, obviamente, vou ler esses alertas e vou dizer que estou ciente que quero correr o risco de registrar a declaração de exportação mesmo com esses alertas, tá? Então, como eu falei anteriormente, inicia dia 1º/7 de 2024, tá? Bom, aqui a gente está falando de DUI essencialmente por web service, né? Que são as DUIs que são enviadas pela nossa plataforma, pelo iData 360, né? Só abrindo um parênteses, né? Eu não falo mais em e-log, nas últimas apresentações eu já falei isso, e o nosso sistema está sendo renomeado, né? Então ele não chama mais e-log, ele chama iData 360. No módulo iData 360, lá dentro do desembaraço, na aba desembaraço da exportação, a gente tem o registro da DUI. Todo mundo sabe que o registro da DUI dentro do iData 360, ele não é feito por tela e sim por web service, né? O web service é aquela forma que eu tenho de registrar junto à Receita Federal sem necessariamente ter que entrar ou interagir com o portal da Receita. A gente gera um XML e através de uma API, né, que é uma forma que dois computadores se conversam,
transmito esses dados para a Receita analisa esse dado e ela me dá um retorno. Então, toda a conversa entre o meu computador, né, o meu servidor e o servidor da Receita Federal é feita através de arquivo e não há possibilidade de eu interagir, como é, por exemplo, uma declaração de importação ou uma DUI digitada manualmente no portal. Tá? Então, nesse envio por web service, a gente vai receber, então, se caso tiver um alerta, esse alerta da DUI, e o declarante, né, o despachante que vai registrar essa DUI, ele vai fazer, então, vai fazer essa leitura e vai evidenciar a ciência, como eu falei anteriormente, desse alerta, tá? É, Veja bem, esse alerta que vai acontecer, ele pode vir acompanhado de alerta e de erros, tá? O fato de eu ter um erro e eu dizer que eu estou ciente não possibilita o registro da DUI, tá? Ou seja, a ciência é apenas para os alertas. Para os erros, não existe possibilidade de serem contornados a não ser corrigindo o erro, né? Então, isso tem que ficar bem claro. E importante também a gente falar que deve ser lido, né, esse erro, e não simplesmente marcar ciente e registrar a DUI, porque ela pode cair, como falamos anteriormente, num canal de parametrização, e aí, né, se esse alerta for bastante relevante, trazer minha DUI para uma separação, enfim, uma não liberação imediata da minha carga. Então, é muito importante que seja lido e seja feita uma análise para avaliar os riscos, né? Ou eventualmente até existe um grande problema na DUI, porque ele está ligado à emissão da nota fiscal de exportação, né? E o que a gente ouve durante muito tempo, né, assim, nas nossas implantações, é que o exportador nunca quer mudar a sua nota fiscal de exportação para atender às necessidades da DUI, né? Ele fala assim, estou contratando um despachante, enfim, estou contratando alguém para fazer minha DUI, e não tem que mudar, quem tem que mudar é o despachante, né? Esses alertas da DUI, eles vão especificamente focar muito mais na qualidade do documento que é usado para gerar a declaração de exportação. Então, a gente sabe muitas vezes que existem erros gritantes, né, toscos, né, para não dizer outra palavra, principalmente na questão de peso, né, onde os pesos são jogados basicamente pelo exportador. Muitos exportadores, na ânsia de fechar a nota fiscal, jogam basicamente todo o peso no último item ou no primeiro item e distribuem menos peso entre os demais itens, ou seja, o que não faz sentido algum, né? Porque o peso que deve ser informado deve ser o peso correto da mercadoria, porque se eu tenho uma nota fiscal que pesa X quilos, ela é a soma dos itens que compõem ela. Não faz sentido agora eu jogar qualquer peso nos itens, né? Ou não menção de ato concessório de drawback no campo específico, não menção das notas fiscais, de aquisição em mercado interno, ou seja, existem uma série de deficiências no XML, né? Até porque o XML da nota fiscal ele é feito para gerar uma nota fiscal, não para gerar uma DUI, mas foi escolhido como documento para gerar uma DUI, então ele deveria ter uma qualidade melhor, né? Outro erro que é muito comum é a paridade do dólar, né, ou do euro, enfim, da moeda que eu estou usando para exportar, ela está muito diferente da PETAX, né, do Banco Central, então tem uma diferença, às vezes, gritante, de mais de 5%. Isso também vai gerar um alerta e vai ser um erro, né, não impeditivo que vocês vão ter que dar ciência. E aí correr o risco de serem multados aí por inexatidão dessa informação. Então, cada vez mais o sistema da Receita, ele vai criticar, né, o registro da DUI. Essa mesma lógica a gente vai ver na do INPE, né? É a famosa análise de risco, né? Ou seja, quem faz o documento com mais problema corre mais risco de sua declaração de exportação não ser liberada em tempo adequado. Beleza? Bom, então a gente vai ter, como eu falei, dois tipos de mensagens, né? O alerta não impeditivo, que ele começa com do X a L alguma coisa, né? Cada erro vai ter um número, né?
Eu perguntei para o Serpro, existe uma lista de erros? Ele falou, não, não existe uma lista de erros. Quem cadastrou os erros, quem determina os erros não é o Serpro, e sim a Receita Federal. Então, ela que determinou qual o tipo de análise e a qualquer tempo e a qualquer momento ela pode mudar. Ela pode, daqui a pouco, sei lá, começar a criticar ou alertar sobre uma informação que antes ela não fazia, né? Então, assim, não há como, de antemão, saber quais são os alertas que serão feitos na declaração de exportação, e sim, porque eles até podem mudar, né? Podem ser mais críticos, menos críticos, enfim, vai ficar a cargo da Receita Federal fazer isso. Então, aqui a gente tem dois exemplos, de um alerta, né? E de um erro impeditivo, né? Um alerta de peso, né? Que está abaixo do valor esperado, e um alerta um alerta, não um erro, né, sobre impedimento para o país informado. Então, o primeiro erro eu vou dar ciência, né? O segundo vai ser impeditivo para registrar a declaração de exportação. Então, não adianta eu dar ciência para o segundo que não vai ser possível registrar a declaração de exportação, tá? Só para deixar claro a diferença entre alerta e erro, né? Bom, como que o IDATA vai se comportar, então, nesses casos, tá? Nós vamos eliminar o envio. Hoje, no sistema, a gente tem duas opções para enviar a DUI, tá? Tem uma tela onde há uma crítica maior de dados do sistema, né? E há uma tela onde não há essa crítica de dados do sistema. A gente unificou e, basicamente, não existe mais a possibilidade de enviar sem ser criticado pelo próprio sistema. Então, nós vamos ter, basicamente, duas opções que vão levar à mesma crítica de dados. A análise, são dois tipos de análise que a gente vai fazer. A análise local, ou seja, com os dados que eu tenho de posse da minha nota fiscal, se eu encontrar problemas, eu vou impedir, né? Ou até mesmo alertar, mas aí são erros da própria digitação dentro do IDATA 360, né? Ah, e que podem vir a ser alertas pela Receita Federal, mas serão alertas anteriores à própria Receita Federal. E com isso também a gente habilitou uma coisa que muitos clientes pediam, que é o registro de várias DUIs, né? Ou seja, eu posso registrar em lote as DUIs agora, né? Ou seja, antes eu tinha que fazer um envio individual de cada uma, então um processo lá que tem 10 DUIs, eu posso botar rodar as 10 DUIs, ele vai tentar registrar a primeira, deu ok, ele tentar registrar a segunda, não deu ok, ele pula para a terceira e vai indo até que ele registre todas, e as que ficarem com problemas de registro, seja por crítica do sistema ou crítica da Receita Federal, elas, né, ficarão separadas, e eu tenho como, então, ver o que aconteceu nessas duas. Então, eu vou ter uma praticidade maior no registro, já que a gente mudou algumas coisas, a gente resolveu mexer nessa área também, né? A gente faz algumas críticas, como por exemplo, vou dar um exemplo de um erro que pode acontecer e que ele pode ser né, a gente pode ter uma antecedência na checagem do erro. Quando eu tenho uma exportação com mercadorias em que todas elas, a unidade estatística é quilograma, é óbvio que a soma desses itens deve ser o total da nota fiscal. Porque se todos os itens a medida estatística é quilograma, né? Ou se todos esses itens, a medida de comercialização em quilograma, o peso da medida de comercialização deve ser igual ao peso da medida estatística, que deve ser igual ao total da nota. Neste caso, a gente vai impedir de mandar para a Receita Federal, porque a gente está vendo que existe um erro anterior até a tentativa de registro, tá? Então, por isso que no IDATA a gente vai ter duas etapas de erro. Os erros locais, ou erros da confecção do documento, e os erros que aí a Receita vai olhando o documento, julgar sobre esses itens que compõem a DUI, tá? Bom, então, como vocês podem ver, a nova tela ficou assim: enviar DUI, né? Enviar DUI em lote, né? Então, a gente tem duas opções agora do envio de DUIs para registro, tá? A DUI normal, sozinha, e a DUI em lote. Em ambos os casos, a crítica vai ser a mesma. A diferença aqui na primeira opção
eu já abro com uma janela para verificar o meu erro e a do inlote, como é um envio sem que haja interação do usuário, ele vai tentar registrar. Se há erro, ele vai reportar depois ao final da transação de envio de várias GUIs. Tá bem claro para vocês isso? Então, as duas novas divisões, tá? Os demais itens que já existiam, retificar GUI, cancelar GUI e o anexar documentos ao dossiê, eles continuam funcionando da mesma forma. Lembrando que essas críticas, tá, elas valem tanto para o envio da DUI como para a retificação da DUI, tá? Então, a Receita também vai criticar a retificação da DUI. Legal? Bom, então, imaginem o seguinte, essa primeira tela aqui mostra uma DUI que ele não habilita o botão de analisar e registrar DUI. Por que ele não habilita o botão? Porque eu tenho um problema de peso, que está discrepante da fatura, e eu tenho um problema basicamente peso aqui. A gente simulou aqui um problema de peso na fatura. Então, o peso dos itens não fecha com o peso total da fatura. Esse é um erro básico, não é um erro nem que deve ser criticado pela Receita, mas é um erro de lançamento. Pode ser que a nota fiscal esteja errada, pode ser que a fatura esteja errada. Basicamente, foi informado um peso na nota que não está batendo com o peso total dos itens que compõem aquela fatura. Então, a gente está não só alertando, como impedindo o envio para registro. Enquanto isso não foi consertado, eu não consigo nem mandar para análise a minha DUI. Legal? Ah, bom, se a minha DUI não tiver erro nenhum do ponto de vista de sistema local, ele vai fazer, então, vai permitir, então, o envio para análise e registro da DUI. Legal? Aí o botãozinho ele fica mais, né, destacado e permite que eu faça análise e registro da DUI. Quando eu mandar para análise e registro da DUI, o que ele vai retornar, então? Os erros, a lista de alertas, né? É, dizendo quais são os erros impeditivos. Então, nesse caso, eu tenho um erro impeditivo. O país informado não permite receber exportações do Brasil. Sei lá, vou tentar exportar para a Coreia do Norte. Sei lá, a Coreia do Norte, que acho que é proibido exportar, tem que ter uma licença de exportação para lá. Então, o sistema não está permitindo fazer exportação. Ou uma exportação ficta, que a mercadoria fica no Brasil, eu devo estar usando a forma de registro incorreta, porque eu estou tentando exportar uma mercadoria para dentro do próprio país e não mencionar isso lá nos regimes especiais. Então, ele também vai dar um erro. E ele está alertando do valor do peso bruto, do peso líquido, do valor da mercadoria que está abaixo do esperado. Neste caso, como eu tenho um erro impeditivo, eu nem habilitei, nós da equipe, né, nem habilitamos o botão de ciência. Por quê? Porque eu tenho um erro impeditivo. Sem antes eu resolver o erro impeditivo, eu não posso dizer que eu estou ciente dos alertas. Legal? Essa é a lógica em que a coisa, o fluxo em que o processo vai andar, né? Ou seja, eu primeiro preciso corrigir os erros impeditivos para daí dar ciência dos alertas, tá? E esses erros que estão aparecendo aqui são erros reais, tá, pessoal? O peso bruto está abaixo do esperado, o peso líquido abaixo do esperado e o valor da mercadoria informado abaixo do esperado, né? Vejam bem a importância do despachante aduaneiro nesse caso. Em uma exportação em que eu tenho subfaturamento ou superfaturamento da exportação, eu, despachante aduaneiro, mais do que nunca estou dando a ciência desse problema e, se ele for real mesmo, eu vou sofrer as consequências numa eventual canal vermelho e amarelo pela Receita Federal. Ou seja, estou tentando exportar uma mercadoria por um preço menor, para de repente, sei lá, o importador pagar menos impostos no destino. Não estou dizendo que alguém faz isso, tá? Estou dizendo que pode ser uma análise que a Receita vai fazer sobre isso, tá? Ou poderia, né? Vou usar o verbo poderia, que fica mais interessante, né? Estou dizendo que alguém faça isso. Alguém poderia tentar fazer isso e teria esse tipo de coisa, tá bom? Bom, se eu não tiver nenhum erro impeditivo, só os alertas, né, eles não são impeditivos, né, eles são apenas mensagens me avisando, né, eu então vou dizer que estou ciente dos alertas não impeditivos, tá? E vou registrar a DUI. Aí eu consigo registrar o documento como eu já vinha fazendo até hoje. Só que até hoje a Receita ela não me alertava de que poderia haver um double check, no caso dela, uma checagem extra
dessas condicionantes. Agora, a Receita está informando isso e eu, como despachante, estou dando ciência disso, ou seja, estou ratificando que eu sei que tem problema e que, ok, que não é um problema, que é real mesmo, que o valor da mercadoria é esse, que o peso realmente é esse, que eu não fiz um rateio absurdo lá dentro, joguei qualquer coisa lá dentro, né? Quando eu falo eu, despachante, é eu representando o exportador, né? Porque é eu que estou no radar representando o exportador. Então, se o exportador fez a nota fiscal errada ou com discrepâncias e eu estou registrando uma DUI e essa DUI está implicando nesses alertas, eu sou o responsável civil por essa informação, né? Porque eu deveria, pelo menos, bloquear meu despachante, ou meu despachante, não, meu exportador, e informá-lo de que a Receita agora está sendo mais austera na questão da fiscalização, tá bom? É uma questão que vocês vão sempre levantar com seus exportadores, tá? De repente, vocês podem, uma opção, né, mandar essa tela, capturar essa tela, mandar para o e-mail e dizer, olha o que a Receita está me falando aqui. Queres continuar com o registro? Quer que eu dou ciência? Sei, pode ser, né? Não sei como cada um vai lidar com isso. Então, essa basicamente, então, pessoal, as novidades do portal no quesito de registro de DUI, tá bom? Fico aberto aí para responder as perguntas que foram, que vocês tenham dúvidas aí. Vamos ver aqui. Legal. A Lenise já respondeu alguma coisa aqui. Ficou claro para vocês, pessoal? Alguma dúvida? Né? Eu acho que é bem tranquilo, né? A gente quer mostrar antes para não chegar no dia primeiro e vocês se depararem com essas novidades e serem pegos de surpresa, tá? Principalmente o pessoal da exportação aí já deve ter ouvido falar, né? Mas nunca é demais a gente ratificar essas questões todas. Braulio, essa versão vai estar disponível quando para os clientes? A Essa Ângela versão está vai estar questionando. disponível dia 1º/7, né, pessoal? A gente não pode disponibilizar essa Isso. versão antes, porque senão ela vai quebrar a versão atual de vocês, né? Então, somente a partir do dia 1º/7, tá? Sim, Renato, esse vídeo vai estar disponível para quem se inscreveu no webinar, a gente manda depois. A API do portal único é pública, esse exemplo foi desenvolvido pela empresa. Sim, ela é pública. Todas as APIs são públicas, tá? Hoje, né? Óbvio que para usá-las eu preciso de um certificado digital de um despachante aduaneiro ou de uma empresa, né? O dono de uma empresa que está lá devidamente cadastrado como sócio, né? Majoritário, enfim, e eu posso usar o certificado dele para fazer a interação com o portal. Mas as APIs todas são públicas, não existe nenhuma API privada, né? Uma vez que o documento de importação e exportação são públicos, né? Só dia 1º de julho, já está disponível, Alex, só dia 1º de julho. Por que vai dar o aviso sobre o peso bruto abaixo do esperado se na DUI apenas é o peso líquido? Na nota fiscal, eu tenho o peso bruto dentro do XML, tá? A gente tirou essas mensagens da própria DUI, tá? Da própria receita de uma DUI que a gente mandou. Essa pergunta deveria ser feita à Receita Federal, tá, Rochelle? Não tenho explicação, porque a Receita que vai validar isso, se a Receita tá te alertando, ela está pelo menos dizendo assim, ó, tá, tu não acha que esse peso bruto está muito baixo em relação ao peso líquido, enfim, sei lá. Mas, assim, o peso bruto, ele faz parte da nota fiscal. Lembra que qualquer campo que pertence à nota fiscal, embora não seja enviado pela DUI, é passível de checagem da Receita Federal? Vou dar um exemplo. A descrição da mercadoria, ela consta da DUI ou consta da nota fiscal? Ela consta da nota fiscal. Em nenhum momento na nota fiscal, na DUI, eu menciono a descrição do produto. Eu posso complementar a descrição, mas eu não posso mudar a descrição que consta na nota. Então, a Receita pode criticar a minha DUI em cima de campos que não existam
na DUI e sim existam na nota para confeccionar a DUI, né? Então, como eu falei no início, o documento-chave para a DUI é a nota fiscal XML, né? Conseguimos certificado de participação. Sim, a gente pode gerar um certificado de participação para quem participou. Além de notícias dos Tomex, há um outro comunicado formalizando essa alteração? Não, somente. Não, lá no Portal Único, a gente tem um link aqui que a gente pode. Deixa eu ver aqui se eu tenho o link da notícia notícia não, do portal. É a notícia 015/2024. Não, mas o A pessoal gente quer tem aqui, falar, o que se pessoal quer eles falar. É que daí, pessoal, eu precisarem, a tenho gente aqui o pode link do compartilhar. artigo técnico explicando como enviar DUI, tá? Mas na verdade ele acaba sendo igual à notícia, tá? Até muito técnico, acho que não sei se vale a pena alguém, a não ser que alguém queira fazer algum tipo de integração, né? Ah, ah, então esse link é um link mais técnico aí, não me parece não fazer muito sentido, né? A não ser que alguém que esteja acompanhando as alterações do portal, né? Muitas delas têm a ver com questões técnicas, não necessariamente com questões que o despachante tem que lidar, porque a gente está falando de envio por web service, né? A gente não está falando lá do portal especificamente, então, né, coisas assim, tipo, você tem que mencionar no campo XYZ do web service para poder ter esse resultado. Não é nenhuma questão de legislação, é uma questão de tecnicamente como que deve se comportar o envio da DUI dentro do sistema, tá? Bem, então, dia primeiro só, né, porque a gente não pode quebrar a versão, isso é uma pergunta que foi muito recorrente aqui, né? O Vitor perguntou sobre a API, se é por pública. Esse exemplo foi desenvolvido pela empresa. Sim, a gente tem uma área de testes, tá, Vitor? E a gente validou com essa área de testes lá da Receita, tá? Inclusive, a gente fez uma reunião semana passada com a Receita Federal para levantar algumas dúvidas que a gente tinha, né? Principalmente da questão dos alertas e dos erros, né? Porque para nós, na verdade, não vem com um alerta com erro, ele vem com um código de mensagem. A gente tem que interpretar o código da mensagem para dizer para você se é um alerta ou se é apenas, ou se é um erro, né? Então, eu achei bem interessante, né? A Receita hoje está. A Receita não, na verdade, quem desenvolve para a Receita é o certo, né? A Receita não desenvolve nada, a Receita contrata o certo. Então, muitas perguntas que a gente faz para o CERP não tem resposta, porque ele manda falar com a Receita. Tá? Ele fala, quem é o dono do sistema é a Receita, nós só desenvolvemos e se a Receita está pedindo, né, alguma coisa, é porque ela quer, porque ela está embasada numa lei, enfim, alguma instrução normativa. Então, é sempre a Receita que tem que responder. O CERP, na verdade, só tira dúvidas técnicas e a gente ficou, assim, teve uma reunião com eles, foi bastante interessante, porque eles estão bem abertos hoje a atender o contribuinte, principalmente quem integra sistemas, né? Porque a gente sabe que o caminho para ganhar produtividade é a integração de sistemas, não faz sentido ficar digitando documento de forma manual. Até porque os documentos de forma manual eles há muito tempo e tem limitações, né? A DUI, se eu não me engano, acho que tem 99 itens a limitação para digitar no portal, né? E por XML é 999 itens, né? Então, fica muito mais simples através do sistema. Bom para nós que desenvolvemos o sistema e bom para vocês que usam o nosso sistema e podem ter produtividade. Lembrando que, só abrindo um parênteses, né? A do INPE, tá? Ela não vai mais ter limite de itens, tá? Então, não vai, a do INPE vai ser infinito o número de itens, né? Não vou precisar fazer várias do INPEs, como tem que fazer várias DUIs, né? Eu vou poder fazer. Eu não sei porque a DUI tem isso também, poderia ser infinito o número de itens da DUI, mas não é. Não é, infelizmente não é, tem que ficar separando em várias DUIs. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do webinar. A gente vai encerrar daqui 1 minuto, né? E se vocês não tiverem mais perguntas, ah, é, ali, finalmente vai ser única. Vai ser única porque ela vai englobar várias coisas, né? Preparem-se que a do INPE vem bastante coisa aí.
É, a melhoria do rateio do peso líquido dos itens, quando a medida estatística não for quilo, será considerado o peso da nota fiscal. Ah, ah, sim, sim e não, né? Sim e não, porque tem o peso da nota e tem o peso da fatura, né? Então, eu vou ter que ratear os pesos entre os itens da nota e depois jogar esses pesos para compor o total da fatura. Mas o rateio vai se basear sempre o peso da nota fiscal. Com certeza, o peso da nota fiscal é base para o cálculo, de tudo, né? Normalmente tem uma nota por fatura, a maior parte dos casos, aí tá bom, o peso da fatura é igual da nota. Mas sim, o rateio do peso vai ser baseado no peso informado da nota fiscal para os itens que não forem quilo. Então, ele vai pegar, tenho 10 quilos, medida estatística, a nota pesa 100 quilos. Os outros 90 eu vou distribuir entre os itens usando uma regra de 3 baseado na quantidade, né? Lembre que se eu tiver ICMs diferentes, a quantidade não é uma forma correta de ratear o peso, porque eu vou ter produtos de natureza diferente, tá? Então, isso pode ser fruto daqueles mensagens de alerta e ser separado por um canal de verificação. Então, lembre que o rateio é uma ferramenta, a gente chama ela de preenchedor, né? Ela vai preencher um espaço vazio, mas ela não é a forma correta de informar ao órgão o quanto pesa uma mercadoria, né? O regulamento aduaneiro não prevê rateios para nada, tá? Não há previsão de rateios para peso. Então, vocês deveriam, e o IDATA 360 tem formas de fazer isso, através de um arquivo auxiliar ou através de copiar e colar, tá? Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, tá? Nem o exportador sabe quanto pesa cada item, quanto menos vocês, né? O sistema estará atrelado à notícia Comex de emissão fiscal divulgar alguma informação sobre a emissão de BF. Sobre a emissão de BF. O que seria BF? Desculpa a minha ignorância, mas eu não sei o que é BF. Alguém pode me esclarecer o que é BF? Não sei o que é BF, Fernando, desculpa. Sobre a emissão de BF. O que seria, Fernanda? Nos ajuda aí. Exatamente. O Anonymous aí, alguém que está Anonymous, não é o Anonymous Gourmet, né? O programa que tem aqui no Rio Grande do Sul de coutinho, né? De comida. O Anonymous aqui suponho que sim, né? Mas a gente tem que ver para crer, né? Como que vai ser isso, né? Notas erradas, com certeza elas vão ter uma crítica de alertas né? E outra coisa que a Receita pode começar a fazer, né? Aquilo que é alerta virar erro impeditivo. Então, ela começar a dizer assim, cara, tem muito alerta sobre um determinado tipo de situação, eu vou começar a bloquear o registro. Não vou nem permitir mandar para registro, porque senão eu vou ter que estar checando, porque imagina, quando eu gero alerta, a Receita vai separar, não todas as declarações de exportações, mas algumas para conferência. Daqui a pouco ela chega à conclusão que todo mundo está fazendo de forma equivocada e ela diz assim, não, chegou, não vou mais alertar, eu vou bloquear, né? O alerta é um primeiro passo para virar um bloqueio depois. Ah, o sistema estará atrelado no Desconect de emissão fiscal N69, divulgar alguma orientação sobre emissão de nota fiscal. Ô, Fernanda, essa instrução 69/2019, não estou sabendo dela não, tá? Agora que tu falou ali sobre nota fiscal, não estou sabendo dessa instrução aí, 69/2019. Depois vou lê-la e para me inteirar do que se trata e o que muda na emissão da nota fiscal, tá? Pessoal, agradeço a participação de todos, e nos vemos, em breve, num próximo webinar aí. A gente está sempre planejando um ou dois por mês para a gente trazer as novidades e melhorias. Logo, logo vamos falar de novo sobre do INPE, sobre catálogo e sobre outras coisas, tá bom? Um abraço a todos e um bom final de semana.